Não sabia que o Brasil ignorou um dos transportes mais modernos do Brasil? Tipo, como assim? Eu também nem sei, mano. Diz que é o que é aeromóvel, dos transportes mais modernos. Que eu acho o Brasil seria, você imaginando, o Brasil seria em que ano, mano? Em 2070. Eu acredito que seria em 2100 mesmo. Sim, mano, porque é um dos transportes mais modernos, muito mesmo moderno, mano. Não, vamos conhecer, né, como é que é esse aeromóvel, tipo, pelo nome aeromóvel, parece que é um transporte aéreo e é móvel ao mesmo tempo. É exatamente isso, pessoal. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Bruno de Souza. E como vocês veem, trago um convidado, hein? Ele vai se apresentar, pessoal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edson Ângelo Lisboa. Estamos aqui para poder conhecer o aeromóvel, o transporte do futuro. É isso, pessoal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para dar aquela forcinha. E lembrando que o canal do meu amigo estará também aqui na descrição. E eu estou ansioso para ver o quão esse aeromóvel era tão moderno que ao ponto do Brasil ter ignorado. Uau, Tipo, mano. é um projeto que foi ignorado. Talvez seja isso, mano. Não sei, é Não. um projeto do futuro, mas que o Brasil ignorou, né? Vamos ver, né? Se realmente ignorou, será que não dá para recuperar? Será que não há uma oportunidade para poder voltar atrás? Sempre temos que voltar atrás, né? Algumas ocasiões Exatamente. para poder recuperar certas coisas. Sim. E sem mais demora, pessoal, bora lá ver o vídeo, pessoal. Nas grandes cidades do Brasil, as distâncias não se medem mais em quilômetros, mas sim em horas de trânsito. Foi com essa ideia em mente que o brasileiro Oscar Koester teve a ideia de criar o aeromóvel. E não foi só isso que deu a ideia para ele. Depois de ouvir o então presidente da Varig, Rubem Berta, dizer: não vai adiantar mais aumentar a velocidade do avião, o problema é chegar ao aeroporto, ainda em 1959, Oscar resolveu criar o projeto que tinha tudo para revolucionar a mobilidade nas grandes cidades, não apenas para chegar aos aeroportos. O aeromóvel é um meio de transporte movido pelo ar, 100% brasileiro, sustentável e automatizado. O que surgiu como uma ideia ao acaso se tornou uma das maiores invenções do país e hoje existem dezenas de projetos de aeromóveis em mais de 16 países, incluindo China e Indonésia. Então, como essa tecnologia está sendo usada? Ela foi bem aceita fora do Brasil? E os aeromóveis poderiam ser eles a solução para o futuro da mobilidade sustentável? Mas antes de responder essas perguntas, vamos entender como ele surgiu e a tecnologia por trás desse transporte. Oscar Hans Wolfgang Koester nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1938. Quando criança, fugia da sala de aula para ver os trens na estação de Pelotas e desmontava e montava relógios para entender o seu funcionamento. Durante sua formação, Oscar cursou modelagem, fundição, mecânica e elétrica. Aos 17 anos, depois de formado, ele decidiu deixar Pelotas e partiu para Porto Alegre, onde começou sua carreira como técnico em mecânica e eletrônica de aviões na Varig. E foi justamente na Varig que a história do aeromóvel começou. Rubem Berta, o então presidente da Varig, começou a fazer a transição de aeronaves turbohélices para jato ainda nos anos 50. Quando começou a operar a mais recente tecnologia em aviação nos novíssimos Boeing 707, o tempo de viagem foi absurdamente encurtado, fazendo Rio-Nova York em 10 horas e 30 minutos, como é até hoje, mas muito diferente das mais de 20 horas com uma aeronave turbohélice da época. Foi então que Berta disse a frase: não vai adiantar mais aumentar a velocidade do avião, o problema é chegar ao aeroporto. Ou seja, ele queria evoluir o transporte dentro das cidades. Foi assim que no final da década de 60, percebendo que demorava mais tempo para chegar ao aeroporto do que para ir de uma cidade a outra, e ainda inspirado por Berta, que Oscar Koester deu luz à invenção mais incrível de sua vida, o aeromóvel. Um transporte que corre em via elevada, evitando todo tipo de congestionamento, 100% automático, leve, barato e impulsionado pela simples força do ar. Rápido, sustentável e futurístico. Mas claro, o projeto não veio do nada. Em uma entrevista recente, o filho de Oscar, Marcos Koester, conta que apesar de ser uma ideia genuína, o processo de desenvolvimento do aeromóvel não foi um coelho tirado da cartola, mas uma criação que envolveu muita física e engenharia. Oscar primeiro observou todo o movimento do surgimento dos monotrilhos nos parques da Disney e também em Tóquio. Ele sabia que seu desafio era melhorar a mobilidade urbana e tinha certeza de que o futuro do transporte estava no ar. O inventor queria uma via que fosse elevada e que tivesse eficiência energética.
precisava ser leve, muito mais leve do que os meios de transporte já existentes. Por isso, a movimentação por propulsão pneumática ao invés de motores internos. Em 1977 foi construído o primeiro protótipo e em 78 a Inglaterra concedeu a primeira patente ao inventor brasileiro, seguida do Japão, Alemanha, Estados Unidos e França. Só aí o Brasil concedeu a patente do aeromóvel ao Oscar Quester, e depois vieram a China e 27 outros países. Hoje já são 34 patentes que protegem a nossa tecnologia. Em 1979, o transporte foi reconhecido como uma opção viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Em 80, foi destaque na feira de Hannover, na Alemanha. Em 81, o Ministério dos Transportes aprovou a construção da linha piloto no Brasil, no centro de Porto Alegre. E no dia 11 de maio de 1983 foram feitas as primeiras viagens teste na cidade. Em 84 foi autorizado o transporte de passageiros em demonstrações. Um ano depois, o projeto foi considerado tecnologicamente viável e recebeu aval para o término das obras. Só que na verdade nada disso foi para frente. Até hoje existe a linha elevada no gasômetro que segue pela Loureiro da Silva, mas a viagem termina abruptamente em lugar nenhum. Memórias de um tempo quando parecia que o aeromóvel seria o futuro dos transportes. Uma tecnologia brasileira desacreditada por nós mesmos não é nenhuma novidade, mas seria esse o fim de toda a dedicação de Oscar? Bem, para responder essa pergunta, precisamos compreender como funciona essa belezinha. Vendo as vias elevadas em Tóquio e na Disney, Oscar percebeu que o futuro seria elevado. A base de eficiência energética passou daí em diante a ser o seu foco. Além disso, uma vez que as vias seriam elevadas, outro desafio seria montar um meio de transporte o mais leve possível. Para isso, ele teria que cumprir os requisitos de não ter motores, transmissão e combustível a bordo. E por isso esse veículo teria que ser movido por uma força externa. Por isso, Oscar Quester optou por desenvolver o aeromóvel utilizando o sistema de propulsão pneumático, que é relativamente simples. O aeromóvel pode ser compreendido como um barco à vela invertido. Ele é empurrado pelo vento ou pressão de ar, que é uma energia externa produzida e controlada mecanicamente através de ventiladores industriais ou compressores, e se alinha com todas as principais megatendências das metrópoles modernas. Hoje existem projetos mais desenvolvidos em Porto Alegre, Canoas, São Paulo, Jacarta e China. Em Porto Alegre, além da linha piloto, que foi construída e abandonada nos anos 80, é possível chegar ao aeroporto Salgado Filho utilizando o aeromóvel. Planejada para a Copa do Mundo de 2014, a linha foi inaugurada com 1 ano de antecedência em 2013. Ela percorre um trajeto de pouco mais de 1 quilômetro, transportando as pessoas do aeroporto ao trem metropolitano. São 2 veículos em operação que foram projetados para transportar cerca de 10 mil passageiros por dia. Até outubro de 2013 já tinha sido transportadas mais de 3 milhões de pessoas. Em Canoas, o projeto ainda está no papel. O plano é construir uma via com 4,7 quilômetros de extensão, com 7 estações ligando os bairros Guajuviras e Matias Velho e a estação de trem. A intenção é diminuir o tempo do trajeto de 40 para 9 minutos. Em São Paulo está sendo construída uma linha aeromóvel dentro do aeroporto de Guarulhos. A via será responsável por transportar os passageiros entre os terminais Aeroporto e linha 13 Jade do trem da cidade. Serão 4 estações com capacidade para transportar 2.000 usuários por hora, atuando em ambas as direções e com duração de 6 minutos, contando com a viagem. A previsão de inauguração é agora em 2024. Em Jacarta, na Indonésia, o aeromóvel chegou cedo, em 1989. É uma linha que conecta a área turística da cidade. São 3 veículos que rodam num trajeto circular, passando por 4 estações e com a capacidade de transportar 288 passageiros cada. Essa foi a primeira operação comercial do aeromóvel e foi ela que transformou o Brasil em uma referência da tecnologia. E a Indonésia não quer parar por aí. Eles querem expandir a tecnologia por todo o país. A cidade de Bekasi, que fica... Uau, mano. O que tá essa? Não, sinceramente, a cada vez que a gente pensa que, tipo, no Brasil só existe trem, metrô, ônibus, Exatamente. tem existe logo uma aeromóvel. Um aeromóvel. Além do avião. E já está em construção, que pode vir a ser inaugurado neste corrente ano, 2024, algo muito diferenciado. E estou impressionado, pessoal. Tipo, cada vez que a gente pensa sobre o Brasil vem nos impressionando, nos mostrando que existe realmente ou de fato coisas muito diferentes a nível do mundo. Só é questão do nosso país mesmo estar em atraso, né? Isso
por causa da infraestrutura. Disse tipo, tem uma parte que diz tipo, ele viu, tipo, aqui tem muito movimento de carro. Que tal nós fazer uma coisa diferente para facilitar e para que as pessoas possam chegar mais rápido no aeroporto? Sim. Então é muito top esse tipo de pensamento, tipo, do que nós dificultar, que tal nós encurtar? Tá vendo? É muito mais Depois interessante. você vê, por dia ele tem capacidade de transportar uma coisa de 10 mil pessoas. Sim, é muito dinheiro também Muita para o gente, Estado. É muito dinheiro, exatamente. Seria algo muito da hora, mano. Se for, epa, este ano for inaugurado, será algo muito É um bom. projeto viável, um Exatamente. projeto que literalmente de primeira, a gente se estivesse na categoria mais tópica do nosso país, nós não rejeitaríamos, se mesmo que fosse para investir, pelo menos ter na capital só, já seria algo diferente. Muitos iriam saltar para lá. Não, tipo, só para ir subir e depois Por voltar. isso que a vida da capital está mais cara cá em Sim, Moçambique. sim, do que nas províncias, particularmente aqui, ontem, bro, Hum, domingo ontem passamos do mercado Katanga, sim, com 3, 4 cabeças de alface, 10 meticais. muito barato. Isso já é outra coisa, Era a mano. última hora, não? Esse Não é couve que última. nós comemos aqui, almoço é de 5 meticais, mano. Uau, mano. Não é a última hora, de manhã, logo de manhãzinha, tudo fresquinho, mano. Tudo fresquinho, exato. Sim. Sim. Mas é isso aí, pessoal. Mas, sabe, vendo um transporte desse sendo feito, uau. É algo Quest- muito o- diferente. O nome dele é Quester, né? Yeah, Quester. É, um pensamento. brasileiro que alguém- revolucionou, mano. Sim, alguém que teve mesmo um pensamento muito avançado. Fora da caixa. Tirou o pensamento do futuro Uhum. para implementar. Só que, epa, apesar dos brasileiros terem ignorado ele, mas é isso aí, pessoal. Acho outros países Aprovaram. aprovaram. E tem patentes em outros países do que no Sim. seu próprio país. Exatamente. É algo também triste, né? De não ter no seu próprio país. Mas acho que estão a pensar algo maior. É tipo, é aquela questão também de, porra, eu tenho muitos seguidores no Brasil, aqui em Moçambique não sou famoso. Como? Sim, sim, sim. Logo, passar no curandeiro. Fica na região metropolitana de Jakarta e estuda a implementação de uma linha de 12 quilômetros. E tem ainda os chineses. Em 2018, a Aeromóvel fechou um negócio com a China para implementar o sistema no país. Um dos projetos previstos é uma linha de 2 quilômetros na cidade de Jian, com um investimento de mais de R$1 bilhão. Mas o aeromóvel não é recente. Nossa. O primeiro protótipo foi construído ainda na década de 70. Então por que a sua popularização está acontecendo só agora? O arquiteto Ado Azevedo, que está envolvido em alguns projetos da tecnologia, fala em uma entrevista ao portal Terra que não é de hoje que os países priorizam investir em transportes rodoviários, principalmente o Brasil. Ele afirma que as pessoas logo vão se dar conta de que nosso investimento em transporte rodoviário foi um erro histórico e é uma questão de tempo até superarmos Exatamente, essas questões. exatamente. Ainda existem barreiras para o desenvolvimento do aeromóvel e o planejamento das cidades é uma delas. Não é simples construir um sistema de vias elevadas em uma cidade que não foi planejada para isso. É muito mais fácil colocar um Realmente. ônibus numa rua que já existe do que construir uma via elevada e colocar veículos rodando pelos ares. Mas apesar de não ser tão simples, colocar um aeromóvel rodando não é tão difícil quanto se imagina. E o futuro está aí. Ônibus tradicionais, além de poluírem, congestionam. E algumas pessoas, mundo afora, estão apostando suas fichas no aeromóvel para integrar o Impacto futuro da negativo. mobilidade. Mas além da sua característica inovadora, o que mais está contribuindo para a crescente confiança no aeromóvel como solução de transporte nessas cidades? O futuro está nos O aeromóvel é completamente Uau, fundamentado na eficiência. Hoje o veículo se encaixa em todas as mega tendências das grandes cidades: automatização, descarbonização, urbanização e micromobilidade. Por isso Realmente, resolve as principais exatamente. dores. É um transporte eficiente que evita o trânsito do solo, resultando em maior rapidez. Além disso, é modular, o que facilita a sua construção até em cidades não planejadas para Imagina que essa tem tecnologia. 3 desses. Claro que o fato de as cidades não terem sido construídas para funcionar com vias elevadas ainda é uma questão que precisa ser melhor trabalhada. Mas o aeromóvel sai na frente no quesito facilidade, quando comparado com outras tecnologias concorrentes. E suas rodas de aço também são uma mão cheia para a sustentabilidade. Por não serem de borracha, as rodas do aeromóvel evitam poluição desde o processo de produção até o desgaste dos pneus. O veículo ainda foi construído para consumir Realmente. menos energia, fazer pouco barulho e evitar poluir a cidade visualmente, já que sua estrutura é moderna e muito bonita.
A imensidão do projeto pode parecer intimidadora à primeira vista, mas o medo da mudança sempre perde para os ganhos da transformação evolutiva. O aeromóvel tem o poder de colocar o Brasil ainda mais à frente no quesito sustentabilidade, e se conseguíssemos mudar a qualidade e segurança, além de diminuirmos a poluição auditiva e visual das nossas grandes cidades aos olhos do resto do mundo, teríamos ainda mais autoridade para nos posicionar globalmente e não seríamos mais vistos apenas como o país da corrupção, favelas e do carnaval, mas sim como os donos de uma tecnologia capaz de efetivamente melhorar a vida da nossa população. Seríamos admirados tanto por quem está dentro, quanto por quem está do lado de fora das nossas fronteiras. Segundo Marcos Koester, o governo brasileiro apoiou em diversas oportunidades o uso da tecnologia. Mas o grande problema é a descontinuidade e o selo partidário que alguns projetos acabam recebendo. Se um determinado governo apoia a iniciativa, ela vai ficar rotulada com aquele governo em específico. Então, quando um próximo entra, é comum descontinuar o apoio por ser iniciativa de um governo passado. Típico Brasil. O que importa é o que o governante faz, sua reeleição e o povo que se f***. Um dos grandes conceitos que o aeromóvel se atém é a tendência mundial com foco no pedestre. Algumas cidades europeias valorizam o pedestre e estão aos poucos desenvolvendo as ruas para os pedestres e bicicletas. E aí o aeromóvel entra como uma luva com o seu sistema em via elevada, deixando as ruas livres. Ele foi pensado para as cidades do futuro e se encaixa perfeitamente em suas novas tendências, mesmo tendo sido criado nos anos 80. Certamente um projeto à frente do tempo, criado por um brasileiro, o verdadeiro feito no Brasil. E você, o que achou da história e do projeto Aeromóvel? Concorda que é um projeto à frente do tempo? Comenta aqui abaixo. Agora, para descobrir como a nova inteligência artificial do YouTube funciona e como você pode usar ela para crescer um canal e construir um negócio na internet, postando poucos vídeos por mês, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela antes que essa aula saia do ar. E para descobrir o que é conhecido como ouro azul, que tem um papel essencial no mundo moderno e como o Brasil pode aproveitar essa oportunidade, confira este vídeo aqui que está na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. Cara, o que achou? Não, eu achei um pouco ruim a parte dos governantes, né? Tipo, quem começa com um projeto e outro não pode terminar. Por quê? Qual é a razão disso? Né, pessoal? É algo muito ruim, apesar de que isso acontece em quase todo o mundo, né? Mesmo aqui em Moçambique, alguns projetos são abandonados. Por quê? Porque o antigo mandante já não está mais naquele cargo. Exatamente. Né, pessoal? Por isso que acabam abandonando aqueles projetos. Mas é algo muito bom. Primeiro tinha que deixar ele terminar, para depois o quê? Até que deixar ele terminar não, eu entro, dou continuidade ao projeto. É só me darem o mapa ou a planta, né, do projeto. Eu vou inserir lá meus engenheiros, já podem continuar aqueles mesmos. Eu acho que o governante, ele mesmo financiar o quê? Dar financiamento para esse projeto que vai avante. Não, tipo, o governante vai ser financeiramente, né? Sim. Vai ser difícil, isso depende se o governante tem grana. Quando o governante entra com outros projetos. Sim. Tem tempo de terminar o que o outro começou a construir. Eu acho que isso é algo muito ruim. Porque é algo, por exemplo, isso, tipo, esse aeromóvel, né? É algo que facilitaria muitas pessoas, né? Sim. Não o governante, mas muitas pessoas, população. É isso que a população pede, né? Você, quando entra num lugar, você tem que, tipo, ajudar o seu povo. Para que o país em si avance, desenvolva, cresça. Sim. Né? Pois também nós estamos a ver desenvolvimento, mas tem algo também que eu queria comentar aí que nesse tipo de projeto. Sim. Por exemplo, tem aquele projeto que nós ouvimos, pessoal, é entre aspas, né? Que disseram que não terminaram porque quem estava a edificar aquela infraestrutura é alguém da oposição, aquele prédio das finanças. Então por isso que acabaram por não terminar aquele projeto, tipo, porra, se a oposição que está a construir, se fazer coisa forte, nós somos mole, tá ligado? É tipo, na mente das pessoas, acho que é essa concepção, eu não sei, mano, porque não sei. Eu acho que não há necessidade. Mas isso é algo muito ruim, mano. Não deveria ser desse jeito. Exatamente. Já aconteceu, né? Mas creio que no futuro há alguém que entre e possa vir terminar de um jeito bom, mano. Tá vendo que dá dinheiro empreender um engenheiro para depois não ter retorno das suas obras? É algo ruim, mano. Muito ruim. E as obras já estavam quase no fim. Aí era só fechar,
né? Tipo, cobrir com paredes. Já está, mano, porque aí está tudo assim, tipo, aberto. Era só pôr parede desse lado, pôr parede desse lado, já está. Pintar. Sim, sim. Fazer uma coisa, ia ser uma coisa bonita. Acredito que esse engenheiro que estava a exercer aquele edifício, o gajo é super top. Porque eles geraram, tipo, oposição. Mas imagina se vir outro alguém, vai fazer algo que... Pode fazer algo não satisfatório até. Tá a perceber? Isso é algo muito ruim isso. Mas é isso mesmo, pessoal, né? É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar já seu like e se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!